Hoje, o nosso encontro ele vai abordar basicamente o sistema eleitoral brasileiro, a partir do que consta na Constituição, né, de 1988. Mas antes de a gente abordar esses aspectos previstos na nossa Carta Magna, eu gostaria de relembrar, né, o que é um regime político? É um conjunto de instituições, leis e valores que regulam a luta pelo poder em determinadas sociedades, conforme, né, o dicionário de política, que tem como um dos coordenadores o intelectual Norberto Bobbio. Então, na realidade, nós poderíamos dizer assim que o regime político é aquilo que estabelece como se dá a relação entre governantes e governados, como se dá essa disputa. E aí eu gostaria de destacar, em especial, que é a chamada democracia representativa. E aí o próprio Norberto Bobbio ele diz assim: a expressão democracia representativa significa genericamente que as deliberações coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte, por pessoas eleitas para esta finalidade. Então, é bem verdade que existe também a democracia direta, né? Mas no nosso caso, nós focamos na representativa porque é o tipo de democracia de relação de poder entre governantes e governados que nós temos em nosso país. Mas eu queria destacar que nem sempre foi assim. Se a gente pegar o período colonial, nem vamos abordar, porque no período colonial não se pode falar em democracia em nosso país. Mas a partir da independência de 1822, que foi uma independência negociada, nós vamos ver que todo o império, grande parte da República, nós temos governos autoritários e, em algum momento, totalitários. Ou seja, no nosso país, aquilo que eu chamo de democracia institucional, ela acontece apenas em alguns momentos, e os momentos mais importantes em termos de democracia institucional são o período pós-anos 50 até 1964, e todos sabem que em 1964 nós tivemos o golpe civil-militar, que foi extinto em 1985, e disso se originou em 1988 a nossa Constituição, que é a Constituição atual. Portanto, no nosso país, predominou, sobretudo, né, regimes autoritários, isto é, onde o monopólio do poder é exercido por uma pessoa, ou grupo de pessoas, né, e o poder executivo ele predomina sobre o legislativo e sobre o próprio judiciário. Mas nós também vivemos um período totalitário, ou seja, em que o poder é concentrado em uma pessoa, mas além do poder político, quem controla o poder quer interferir diretamente na ordem social, econômica e mesmo nas questões morais, modelando, portanto, né, o comportamento da vida privada, os costumes e a própria consciência, né? Então, eu gostaria de destacar que no nosso país, mesmo a democracia institucional, ela, digamos assim, predominou em poucos momentos da nossa história. Agora, por que eu chamo de democracia institucional? Por quê? Porque essa democracia ela assegura o direito de votar, de ser votado, da liberdade de organização partidária,
da liberdade de expressão, mas, por outro lado, a grande desigualdade social, que não é uma desigualdade natural, ou seja, das condições sociais do nosso país, faz com que haja um comprometimento na autonomia das pessoas, ou seja, interfere diretamente no posicionamento das pessoas. Então, essas condições sociais que interferem, por exemplo, o acesso à informação, o acesso à educação, o acesso às condições dignas e necessárias de saúde e de sobrevivência, como alimentação, moradia digna, porque sem essas condições sociais, né, há um comprometimento da autonomia das pessoas e, portanto, a democracia, ela, digamos assim, sofre interferências, sobretudo de fatores de ordem econômica, de poder sobre os meios de comunicação e de toda a natureza. Então, aqui, quando nós falamos em democracia no nosso país, nós não estamos falando nessa ideia de democracia no sentido dado por Carlos Nelson Coutinho, mas estamos falando na chamada democracia institucional. Então, eu gostaria de destacar, a partir dessas considerações iniciais, alguns aspectos que a gente encontra em nossa Constituição brasileira, aquilo que prevê a nossa Constituição em relação aos direitos políticos, né? Os direitos políticos, eles estão inscritos na Constituição a partir do artigo 14 até o artigo 16. E no artigo 14, vai destacar: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual a todos, né? Então, veja bem, isso parece uma coisa simples, por isso que eu fiz questão de fazer essa introdução, né? Sufrágio universal. 8, os analfabetos não votavam. Também é importante destacar que nem sempre o voto foi secreto. Durante muito tempo em nosso país, né, nós tivemos o voto aberto, né? Ou seja, as pessoas votavam na frente, né, dos visários, o que possibilitava que houvesse uma influência sobre essa decisão individual, livre, do voto, né? Então, no nosso caso, né, esse voto universal, né, ele passou a ser direto e secreto. Veja bem, nós escolhemos os nossos candidatos e nem em todos os lugares isso ocorre. Vocês, há pouco, devem ter acompanhado as eleições americanas, né? Os americanos, eles não elegem, por exemplo, diretamente o presidente. Os eleitores escolhem os delegados que vão compor um colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral, composto por 538 delegados, é que escolhe o presidente. Tá certo? Então, vejam, em nem todos os locais do mundo, né, o voto é direto. Que durante a ditadura militar, mesmo aqui no Brasil, nós não tínhamos direito, ou seja, entre 1964, por exemplo, até 1988, quando foi promulgada a presente Constituição, não se elegia diretamente também o presidente. Quem elegia o presidente é o Congresso Nacional. E como a gente viu no encontro anterior, esse legislativo
né, chamado de Congresso da União, que é o Congresso Nacional, ele é composto por deputados e senadores. Eram os deputados e senadores quem elegiam o presidente da República. Nós não tínhamos direito a eleger, por exemplo, os governadores. Os governadores eram nomeados por este presidente da República eleito num colégio eleitoral. Nós não tínhamos direito de eleger prefeitos das capitais ou até mesmo de cidades que ficam na região da fronteira. Eles eram também nomeados. Portanto, nem sempre, né, tivemos o direito do voto para todos os cargos, né? E como eu me referi antes, nem sempre, mesmo no Brasil, o voto foi secreto, né? Bom, um outro aspecto que traz a Constituição é a obrigatoriedade do voto, ou seja, todas as pessoas que têm mais de 18 anos, né, até a idade de 70 anos, têm a obrigação de votar, né? Caso não participem da eleição, farão uma justificativa, terão uma multa, que é um valor simbólico, que o direito a voto aqui, né, é considerado como uma obrigatoriedade, conforme consta na nossa Constituição. Nem sempre foi assim, mesmo na Europa, também prevalece o voto facultativo a todos. Aqui no Brasil, o voto é facultativo para as pessoas entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos, né? Assim como os analfabetos, né? Então, são algumas questões importantes que nós temos do ponto de vista do funcionamento do nosso sistema eleitoral. É importante destacar que, para que alguém, por exemplo, né, queira concorrer a um cargo, né, de presidente da República ou vice-presidente da República, porque aqui a votação é uma votação, você vota no presidente e a chapa já contém um vice-presidente da República. Nem sempre foi assim. Por exemplo, na década de 60, né, houve uma eleição em que foi eleito Jânio Quadros, que era candidato a presidente, né, e o seu candidato a vice não foi eleito, mas foi eleito o vice de uma outra chapa. Por quê? Porque você podia escolher o nome do candidato a presidente ou candidato a vice-presidente, não necessariamente precisavam estar na mesma chapa. Nem sempre no Brasil você vota numa chapa em que há o presidente e o vice tem que ser necessariamente da mesma chapa, como é o caso que prevê na Constituição de 1988 e que exige para concorrer a esse cargo a idade de 35 anos. Já para governador e vice, a idade exigida é 30 anos. Para deputado estadual, federal, prefeito, vice-prefeito, né? Enfim, a idade mínima exigida é 21 anos, e para vereador, né, aí a idade mínima exigida é 18 anos. Quem não pode ser candidato também a esses cargos são os analfabetos, por isso, quando se concorre a um cargo, qualquer ele que seja, né, e a pessoa cuja dúvida sobre a alfabetização terá que fazer prova de que ele é alfabetizado, né? Ao mesmo tempo, né, tem que ser de nacionalidade brasileira,
estar no pleno exercício dos direitos políticos, portanto, ele não pode ter sido ter nenhum tipo de condenação que o impeça ou cometido algum crime e estar em cumprimento da pena. Ele tem que ter domicílio eleitoral, ele tem que ter filiação partidária, enfim, né? São algumas das condições. Também cabe destacar a justiça eleitoral, antes mesmo de concorrer, ela aprova ou não, né, essa inscrição desse candidato, e mesmo após a eleição, a Justiça Eleitoral ela pode, por exemplo, se for comprovada o abuso do poder econômico, a corrupção, fraude, né? Então, isso vai produzir uma ação judicial que poderá, né, impugnar, digamos assim, que esse eleito assuma, né, o cargo para o qual ele foi eleito. Lembrando que em nosso país, né, em nível municipal, prefeito e vereadores têm um mandato de 4 anos. Em nível estadual, o governador e os deputados estaduais têm um mandato de 4 anos. O presidente da República tem um mandato de 4 anos. O senador tem um mandato de 8 anos, né? Lembrando que o presidente, junto com o seu vice, o governador, junto com o seu vice, o prefeito, juntamente com o seu vice, só podem ser reeleitos uma vez na sequência. Essa é uma alteração da Constituição, porque a Constituição, inicialmente, quando foi promulgada, não permitia a reeleição. Atualmente, então, essa é um pouco assim, de forma bem objetiva, que nós temos hoje em termos de legislação constitucional.